Lucas, capítulo 7, versículo 22, diz assim: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, João Batista, o profeta, né? Aquele que anunciou a vinda de Jesus, do Messias. Agora ele no cárcere, preso ali, né? Porque ele estava cumprindo já o chamado, né? Ele estava encerrando ali a carreira, como diz, né? Todos nós temos um propósito nessa vida. Tem um momento de a gente vir, fazer a obra, e tem um momento da gente partir. Estava o momento de João Batista partir. E aí ele chama os seus discípulos a si ali, e ele pergunta lá para Jesus se, né, ele é o que há de vir, que estava por vir, ou esperamos outro. E aí Jesus começa a curar, começa a fazer, trabalhar na vida das pessoas, ali como tá falando, né? Curou as enfermidades. E aí ele manda dizer, olha, vai lá e fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os paralíticos levantam, os mortos são ressuscitados, enfim. Ele respondeu, irmãos, assim, né? Ou seja, sim, é o Deus do milagre, é o Deus que opera tudo em todos. E onde ele opera, irmãos? Ele opera na vida daquele que crê. João Batista estava ali na prisão, não é duvidando do poder de Deus, até porque ele nasceu para anunciar a vinda de Jesus, anunciou, batizou Jesus nas águas, e agora ele estava ali, né, pronto para ser morto, preso na prisão de Herodes ali, e ele não estava duvidando, mas ele queria, né, saber, ele queria ouvir ali mais uma vez que o Senhor Jesus é o Deus que faz, que fez, né, que fará sempre todas as coisas. E Deus, ele continua sendo Deus, o mesmo Deus que continua libertando, continua transformando, continua curando. João Batista estava em paz, irmãos, porque ele sabia que ele tinha cumprido aquele chamado que Jesus tinha colocado na vida dele. E que agora, né, como ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquele que não sou digno nem de desatar o nó das sandálias. Então, João Batista, ele sabia que ele tinha cumprido o propósito e agora Jesus ia estar ali fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Aquilo que ele foi, verdade, enviado para fazer, né? Curar, libertar, restaurar, transformar. E aonde Jesus chegava, havia transformação. Aonde Jesus chegava, as curas eram feitas, os demônios eram expulsos daquelas vidas, as pessoas eram libertas, elas eram saradas, as vidas eram restauradas, e assim continua sendo hoje. Você tem fé para receber o milagre de Deus? Você tem fé para ser curado? Porque a gente vê Jesus aqui na Bíblia dizendo, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz. A fé, irmãos, move o coração de Deus. Você tem fé para ser transformado? Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. E Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda dá visão aos cegos, Ele ainda ressuscita os mortos, Ele ainda levanta o paralítico do leito, Ele ainda cura câncer, AIDS, Covid, Ele ainda restaura casamentos destruídos, Ele ainda tira das drogas, da prostituição, Ele ainda arranca, né, todo pecado, Ele ainda tira o medo, Ele ainda tira a frustração. Ele é Deus, irmãos, que ainda perdoa os nossos pecados. Ele é Deus conosco, Deus que está presente, né, sempre ali na nossa vida. Quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde e nos mostra e nos revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O Senhor te ama, Jesus tem um propósito na sua vida e Ele está pronto, né, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu choro, para ouvir a sua petição. O que queres que eu te faça? Diz o Senhor. O que queres? O que você precisa de Deus? Ele é o seu amigo, Ele é o seu pastor, Ele é o seu consolador, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus de toda a terra. Clame ao Senhor e Ele responderá a você nessa noite. Ele continua sendo Deus poderoso, tremendo, aquele que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor, confia nele e tudo Ele fará.
Fique em paz nessa noite, que Jesus te abençoe, te cubra com sangue, que você possa sentir e viver o milagre de Deus sobre a sua vida, o sobrenatural do Senhor sobre a sua casa, que você possa ser contemplado com o poder de Deus sobre a sua vida. Mas para isso, você precisa abrir o coração, reconhecer que Ele é Deus soberano, que Ele é Deus contigo, que Ele morreu, mas que Ele não ficou na cruz, que Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para buscar todos aqueles que o esperam, aqueles que o temem. Que Jesus te guarde, te dê uma noite de bênção e de vitória. Amanhã eu vou estar ministrando mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Continua conosco, continua acompanhando as lives. Todos os dias uma palavra para o seu coração, de ânimo, de força, para que você possa, ficar firme, constante, abundante, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus te guarde e te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, muita saúde para você e para sua casa. Amém.